Olá, eu sou Gisele Gaspar, da Telos Transition. Muito bem-vindos ao nosso podcast. E hoje a ideia é a gente desbravar um pouquinho os caminhos do futuro do trabalho e todas as novas oportunidades que vêm surgindo. Uma delas, a gestão interina, que vem ganhando destaque, muito conectada com a geração 45+, 50+, a famosa economia prateada. E essa é uma geração que passa muitas vezes por um momento de encruzilhada profissional. Muitas dúvidas começam a pairar pela cabeça. Será que eu estou velho demais? Será que se eu sair da empresa onde eu estou vou conseguir me recolocar? Existe de fato o etarismo, o preconceito com relação à idade? E mais do que isso, será que eu quero continuar no mesmo formato de trabalho? Será que existem formatos mais flexíveis onde eu possa abarcar a minha experiência? E é sobre isso também que a gente vai fazer a conexão com gestão interina, que é um modelo que permite que o profissional esteja no mundo corporativo, mas de um jeito diferente, um jeito mais flexível, um jeito mais dinâmico. E quando a gente fala dessa geração, quando a gente fala, na verdade, das múltiplas gerações que estão dentro do mercado de trabalho, eu acho que um ponto importantíssimo é a gente entender que cada geração tem algo a agregar. Não existe uma geração melhor, outra geração pior. O que a gente percebe é que esse é um aspecto que vem influenciando muito a questão quando a gente fala de trabalho, junto com alguns outros aspectos que eu gostaria de pensar aqui para a gente dar o start aqui na nossa conversa com os nossos convidados. Quando a gente fala de futuro do trabalho, acho que tem três pontos aí bastante relevantes. A questão de tecnologia, inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, que vem remodelando a forma de encontrar talentos, a forma de desenhar a necessidade desses talentos, né? Aliado a isso, a gente tem a questão de que modelos mais lineares e mais permanentes começam a ceder lugar para outros modelos mais flexíveis. Trabalhar em modo projeto, o famoso se leva a service, talento sob demanda, começa a ganhar um corpo muito grande. E um outro aspecto que eu acho que dá margem aí para um outro podcast é a questão de longevidade. Como temos a tecnologia desenvolvida, vamos ter mais saúde e vamos trabalhar mais tempo. E como é que fica isso dentro das organizações, né? Se a gente for observar como era a expectativa de vida lá atrás, nos anos de 1900, existe uma expectativa de vida de 32 anos. Hoje, a projeção é de mais de 80 anos, e se a gente for acompanhar estudos aí de medicina integrativa, a gente vai chegar aos 120 anos e bem. Né? Com possibilidades de ter saúde, saúde física, saúde mental, que tanto se discute, e hoje em dia se falando tanto de saúde social, relacionamento humano. Então, os centenários que eram exceção, hoje passam a ser um grande fenômeno demográfico. E dentro desse conceito, com todos esses aspectos, o que isso tudo pode influenciar no futuro do trabalho? E essa é a primeira pergunta aqui para os meus convidados, o Francis, Jaque e Jorge. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Qual a percepção com relação ao que é futuro do trabalho? É futuro ou é presente? E aí, daí a gente vai discorrendo um pouco sobre os vários elementos que a gente tem hoje aqui para conversar. Bacana. Jaque. A Gisele fez uma excelente introdução. Sou 50 mais e me vi muito nessa encruzilhada, né? Tentei uma carreira solo, empreender em outra atividade e depois eu retornei para o mundo corporativo. Tive uma própria consultoria, mas com a pandemia, mas eu realmente gosto de trabalhar com gente, com sinergia, no mundo mais caótico das organizações. E aí tive a oportunidade, né, de ter a minha experiência ser valorizada dentro de uma gestão interina. Então, eu acredito que a gestão interina nos traz uma oportunidade de a gente colocar à prova que nós temos a economia prateada, que nós somos capazes, sim, e que temos o nosso diferencial. Né? Não somos mais uma pessoa buscando algo que a gente não sabe. Não, a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar, né? Quer trabalhar, sei lá, até os 70 anos, não mais 60, enfim, até onde você disser que você quer. Então, acho que falta essa valorização no mercado e a gestão interina busca exatamente o que a gente tem para oferecer, que é a nossa contribuição, a nossa experiência no mercado. Então, eu vejo essa relação muito com a gestão interina, né? Então, basicamente isso. Obrigada, Jaque. Jorge, o
que é o futuro do trabalho para você? Olha, eu acho que não é nem o futuro do trabalho, é a fluidez com que as coisas vêm acontecendo já há décadas, né? Eu também eu sou da geração, né, 50, Prateada? não é 50 mais, é 50 muitos, né? E eu costumo brincar com o pessoal de que nós somos uma geração basicamente em transição. Eu nasci 100% analógico, né? Participamos do nascedouro, da evolução e do venci do digital. E eu tenho muita certeza de que nós faremos parte da geração quantum, né? Da experiência quântica, efetivamente, né? Quer dizer, uma transição do analógico para o quântico em 50, 60, 70 anos, né? Então é uma fluidez muito grande. O trabalho, ele é uma consequência da vida, né? Ninguém consegue viver sem trabalhar ou sem se manter. Então o trabalho ele é uma parte da nossa vida. E junto com a tecnologia, tudo evolui, né? As relações humanas, as relações de trabalho, as relações sociais. E essa fluidez ela se manifesta de uma forma cada vez mais veloz, né? Então o futuro já chegou. Não, o futuro ele é cada vez mais veloz. Essa mudança contínua, ela vem se acelerando. Só que tudo que é contínuo, né, na verdade, se transforma numa constante, né? Então a mudança ela se transformou numa constante. E nós, como seres, temos que nos habituar a essa constante de mudança, né? Então, eu estudei, me formei administrador, tive uma carreira de quase 20 anos no Grupo Siemens, na área de engenharia, eletrônica, comunicações não existem mais, né? Foi incorporada a TI, etc. Então, a gente tem que enxergar esse mundo das profissões, como também nas tecnologias, como ondas, né? São ondas, Uhum. né? Quem surfa, pega jacaré, né? Você não sai na onda e fica nela até chegar na praia. Você vai numa onda, fica de olho na próxima, sai de uma, já se posiciona para entrar na outra. Eu acho que esse é o grande segredo, seja para os 50 mais, como para os De qualquer 30 geração, é. mais, quem vai entrar no mercado, né? Não existe mais aqueles ciclos de 20, 30, 40 anos. As ondas vão se superpondo e nós, como seres inteligentes e perspicazes que temos que ser, temos que nos posicionar de forma inteligente, tá? Eu acho que o futuro do trabalho não é que ele já chegou. A gente vive numa situação onde nós temos uma constante de mudança à qual temos que nos adaptar. Então eu acho que com a fala de vocês, o que me vem é que o futuro do trabalho, na verdade, é justamente, né, Francis, a gente entender que movimentos estão acontecendo, não ficar enraizado num modelo, num formato que até então a gente estava acostumado, saber que futuro não está pronto, futuro a gente constrói. E para construir, você tem que estar aberto para novas ideias, para novos formatos, para sair da zona de conforto muitas vezes, porque a gente até fala que quer sair da zona de conforto, mas sempre é incômodo sair dessa zona de conforto, né? Mas cada vez mais é isso que as coisas estão pedindo da gente, né? Acho que essa evolução exponencial de tecnologia, a IA, enfim, tudo que se discute a respeito, como é que a gente cria um paralelo para nós mesmos, né? No sentido de, eu sempre tive acostumada com este modelo linear, com este modelo CLT. Eu só quero este modelo. Então, se eu vou sair agora do CLT, será que aí puxando um pouquinho para a geração 45 mais, será que eu vou conseguir me recolocar? Porque eu já não estou velho, eu escuto muito essa frase dos profissionais que a gente conversa. Olha, eu estou com 48, será que eu consigo me recolocar? Será que eu estou velho? Velho para quê? Velho para que modelo? Né? Eu acho que neste momento estar aberto para não só o modelo CLT que continua aí, enfim, para talvez outras situações que inclusive podem fazer mais sentido para momento de vida, né? Quando a gente, outro dia mesmo, eu conversei com uma executiva, uma diretora de RH que está muito bem posicionada, com uma posição Latam. Ela pediu para conversar comigo e ela falou: olha, eu não sei se você vai entender, está tudo muito bem, mas eu não estou feliz. A empresa está ótima, os resultados estão ótimos, eu assumi mais responsabilidade,
mas eu tenho que viajar muito para os Estados Unidos e para o Chile. A minha filha está com 14 anos. Eu quase não vi minha filha crescer. Eu não quero mais isso. Mas está tudo certo. Então, deu para perceber que ela estava num dilema. Está tudo certo, mas do ponto de vista pessoal não está certo. E não há nenhum problema nisso, porque a gente tem momentos da nossa vida, cada momento da nossa vida você tem valores específicos e baseado nesses valores você pode tomar decisões, né? Então, a busca por mais flexibilidade, a busca pelo domínio da sua agenda pessoal é algo extremamente relevante para essa geração que já viu o filme várias vezes, né? Já mudou de empresas e já viu como a banda toca, né? E talvez queira outros formatos, onde ele possa ser desafiado, onde ele possa, de fato, aplicar toda a sua experiência, mas talvez de um jeito diferente. E aí, pegando o gancho, Francis, você falou, né, de alguns termos aí que estão pairando, gig economy, open talent economy, polyworker. Queria que você falasse um pouquinho disso. O que é esse polyworker? Eu te conversando com você, você me deu um exemplo de uma pessoa do Sul que trabalha para uma empresa e com vários chapéus. Ele é consultor, ele é mentor e ele é consultor. Dentro da mesma empresa, 3 abordagens diferentes, usando toda a sua expertise adquirida ao longo dos anos aí de carreira. Mas não no formato mais tradicional, mais linear. Conta pra Exato, gente um exato. pouquinho o que é isso. É interessante esse ponto, né? É pensar justamente em criar soluções, né? Então, tem espaço no mercado? Claro que tem, só que muitas vezes a gente tem uma única configuração. E eu brinco, né? Não é aquele brinquedo de criança. Minha mais nova está com 3 anos, né? Então tá nesse momento de pegar a estrelinha e conectar no quadrado, não sai jogo, né? Muitas vezes, e esse trabalho eu faço bastante com os meus assessorados, é inverter muitas vezes a proposta. Por quê? Porque as companhias, né, o Jorge, a Jaque, estão no dia a dia, cada vez mais pensam, né, em reorganizações, transformações, reestruturações, né, otimização, e muitas vezes, né, o ativo, o valor, né, e o posicionamento, né, do executivo, né, não se enquadra, né, dentro das políticas, né, enfim, e até de orçamento, né, dessas companhias. Agora, né, se tem ali toda uma zona de oportunidades que pode ser ali, né, bem alinhado e bem conectado com ambas as frentes, que é justamente possibilitar formatos diferentes de trabalho. Então, esse executivo, né, enfim, com carreira sólida, né, na área de tecnologia, de multinacionais, e eu acho que esse é um ponto também interessante, né, é o viés corporativo, ele é interessante, que gera credibilidade, networking, né, Perfeito. processos, conhecimentos, né, enfim, então tem uma série de ganhos. Só que muitas vezes, no momento de vida do indivíduo, já não fecha faz tanto ali no sentido, work-life balance, Sim, né, sim. enfim. E aí a gente precisa, né, ter um olhar aí para mais de 90%, né, do mercado que são empresas, né, com uma política, né, uma maturidade de governança não tão bem, né, consolidadas ainda, né? Então ele foi acionado por uma posição executiva, né? Só que, né, de novo, era estrelinha com quadrado, não fechava, mas aí nós trabalhamos para converter isso, fazer uma outra proposta. Puxa vida, eu tenho interesse, posso colaborar, né? O projeto de vocês está em linha com o meu posicionamento, só que, né, numa formatação diferenciada. Vocês estão dispostos a conversar a respeito? E aí ele conseguiu, né, nós, né, tratamos a respeito, entrar sobre 3 chapéus, né, de implementar um conselho consultivo, né, atuar com mentoria dos sócios e com consultoria, né, na execução, né, das ações, que acabou sendo super Sim. interessante para os dois lados. Claro, né, enfim, a demanda, né, é part-time, né, para a agenda do executivo, até porque ele tinha outras frentes ali Conseguia com outras paralelas, atividades, exatamente, outras ações. E a entrega né, de know-how, de expertise de governança para aquela operação. Então, e ele segue, né, enfim, desenvolvendo essas ações, né, Sim. enfim, no formato bem interessante. E também pensando muito, não num negócio transacional, mas relacional. Né, de Uhum. poder estar justamente pensando em steps, frentes, né, desenvolvendo, né, novas ações e também inserindo outros parceiros, que isso também acaba sendo muito importante nesse ecossistema, né? Sim. Ter Perfeito. uma rede, né, de contatos, né,
bem qualificada, estratégica, é fundamental também para poder estar desenvolvendo aí novas soluções para o mercado. E acho que o não receio de experimentar outros modelos. Quando a gente vive muito o formato CLT por anos, é difícil realmente, né? Passa insegurança. A gaiola de ouro, ela é muito atrativa, né? Ao mesmo tempo que você tem toda a retaguarda, muitas vezes você não tem a liberdade para executar outras tarefas, né? O polyworker, acho que é muito isso, né, Francis? É você poder somos seres humanos multifacetados, então a gente não é só o trabalho e só o trabalho num formato. Então, você poder exercitar isso até para a saúde mental, dando um outro exemplo também, que para mim foi bem simbólico, numa conversa que eu tive essa semana com um profissional, C-Level, ele está em Florianópolis, não vou falar o nome, mas ele vai identificar que eu estou falando dele, e ele falou assim, olha, eu estou em Conselhos, mas assim, eu estou aqui em Florianópolis, eu decidi mudar para cá, eu faço aula de surf, teclado e francês. E estou fazendo a participação nos conselhos. Evidentemente, a gente conversou para ele entender o modelo de gestão interina, que pode ser outro formato que ele pode acoplar, mas o exemplo que eu quero trazer é justamente isso. Nós não somos só trabalho. E não somos só trabalho em um formato, porque somos seres que têm outras dimensões, né? E acho que pós-pandemia isso ficou muito mais latente, né? A importância realmente de você ter a tua saúde física e mental preservada, né? Ter seus hobbies, né? Enfim, Seus ter outros hobbies, papéis ali em paralelo a porque isso. isso agrega inclusive para o lado profissional, né? Disciplina que você traz inclusive para o seu lado profissional. Então acho que isso vai de encontro aí o tema que a gente também tem aqui do Open Talent Economy, tem essa terminologia que também começa a ser falada, que é a economia aberta de talentos. As empresas, cada vez mais, terão que conviver com talentos internos e externos. Então, você tem consultores, você tem freelance, você tem a comunidade com a qual você se relaciona, que também interfere. Então, a liderança e os RHs vão ter que ser grandes designers de rede, porque elas vão ter que entender quais são as necessidades desses vários profissionais. Então, isso mostra que tem espaço para outros formatos. E claro que aí os formatos que vão se desenhar também vão ter novas características, né? Então, o futuro também significa dizer que o que vem hoje de elementos novos, eles vão sendo cadenciados e é um grande quebra-cabeça que não está pronto e cabe a gente construir aí, né? Exato. Complementando o Francis, eu fiz, né, todo um processo de transição de carreira, onde eu abri uma consultoria e fui mentor coaching de vários profissionais, não somente com 45 mais, mas mentoria com jovens empresários de startups, né, mentoria de negócios, e eu pude validar que todos que eu atendia, eles tinham sempre o centro de, como eles chamam de rampagem, né, de correr e fazer o negócio acontecer para poder vender e ganhar e ficar milionários. Então, essa é uma visão até de curto, né? De curto espaço de tempo, mas eles pensam muito nisso. E eles vêm com uma fala muito assim, não, a gente quer um equilíbrio de trabalho e vida profissional e vida pessoal. Mas no dia a dia, quando era questionado como que você está fazendo, não, eu trabalho 14 horas por dia, eu trabalho 16 horas por dia, a equipe não sei o quê. Aí eu falei assim, tá, mas você está buscando um equilíbrio. E aí você vem e me conta que você trabalha 16, 18 horas por dia e você tem 28 anos. Então, esse não é o modelo cultural que você está implantando na sua empresa, né? Então, se for para isso, você está totalmente fora desse contexto. Então, a gente trabalhava essas questões também, como buscar o equilíbrio, o que ele precisava fazer, que não é só trabalho, e alguns deles começavam a correr, começavam a fazer dieta, implantavam a questão do equilíbrio mental dentro das organizações, contratavam psicólogos, eles começavam a se enxergar, que antes eles não tinham essa visão. Eles falavam, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Não, você nunca parou para pensar nisso, mas é o que você está me relatando, você está me relatando. Eu não estou dentro da empresa para avaliar, mas o que você me relata é contraditório. Então, foram umas 2 ou 3 startups e foi muito recorrente isso. Sim, nas 3, o modelo de negócios era de rampagem e trabalhar 24 horas por dia para que isso acontecesse. E esquecendo os problemas, né, de saúde. E um deles adoeceu.
E aí ele ficou com outro sócio tendo que assumir porque ele adoeceu. E aí ele teve que voltar e voltou com uma outra cabeça, voltou tratado, né? E a gente continuou conversando. E aí ele trouxe para o outro sócio uma visão e mudaram toda a questão da cultura, do código, dos valores da organização e realmente puderam fazer uma empresa mais equilibrada. Não tiraram o pé total da correria, do que eles estavam buscando, mas eles revisitaram. Então, eu acho que nós temos, quando a gente fala da nossa experiência, e aí, como o Jorge falou, né? A gente passou do analógico para o tecnológico e acompanhamos essas mudanças. Então, quantas mudanças nós vivenciamos? Eu acho que isso é muito transformador para outras pessoas, porque a gente ganhou uma visão muito grande. Então, isso deveria ser valorizado. Flexibilidade, A né? Pra se adaptar. flexibilidade que a gente ganhou, né? A adaptação, a adaptabilidade mesmo da gente sair. Hoje você trabalha aqui no Lotus 123 me entregando, e amanhã você está trabalhando com Excel. E tudo bem, você vai se adaptar. Hoje, quando a gente fala dessa adaptação, eles estão super conectados. Mas a visão que eu vejo da juventude, com quem eu trabalho, né, numa empresa onde eu tenho muitos jovens, é muito. Eles só pensam no curto prazo. Eles estão muito voltados para o curto prazo. E aí foi interessante nessa gestão interina, que eu acabei sendo efetivada, da transformação dentro do próprio RH, a acomodação. Né? O que eu estou fazendo me dá dinheiro e eu tenho um equilíbrio. Ah, mas é isso que você quer para sua carreira? O que você busca? Então, são perguntas Você tem essa que visão, né, de eles não estão construção. tendo com essa visão de construção. A gente está trabalhando isso em outros departamentos agora que não tem um plano de desenvolvimento. É impressionante, mas assim, o que você quer ser? Não sabem responder. Pergunta simples, É a visão mais imediatista, né? muito mais. Então, eu acho que essa relação do futuro do trabalho com a Open, da parte do talento aberto que a gente está buscando, precisa passar por essa transformação. Eles precisam realmente buscar essa transformação. Porque muitas carreiras novas já chegaram, muitas já foram embora e outras vão chegar. Certamente vão ter Sim. muitas profissões no futuro que a gente não tem ideia do que Uhum. será. Mas se a gente continuar atualizado, continuar passando pelas nossas modificações, acho que a gente tem muito a agregar. A gente não está falando de tecnologia ou de geração, a gente está falando de posicionamento comportamental, né? O cara que é inovador, ele pode ser inovador com 50 anos, com 30 anos, com 80 anos. O cara pode se preocupar em estruturar e renovar a qualquer momento, né? E não é que não exista nas gerações mais novas, talvez não tenha ainda se destacado, porque a gente estava até comentando isso daí, né? O fato das pessoas trabalharem por mais tempo, viverem mais tempo, ficarem mais tempo no mercado de trabalho, né? Quem é bom sempre. Então tem muita gente boa disputando com os mais jovens que tem muita estamina, mas não tem essa experiência, não tem essa bagagem, não tem essa trajetória para oferecer aos negócios, né? Então, ao mesmo tempo em que o profissional 50 plus fala, putz, será que eu vou conseguir me posicionar nesse mercado? O profissional jovem, né, ele fala, nossa, eu vou ter que competir com aquele cara que sabe tão mais do que eu, né? Então, eu acho que o grande diferencial, na verdade, está no comportamento das pessoas e, como sempre foi, na capacidade de estabelecer relações interpessoais, né? Toda tribo, todo grupo, né, age de forma conjunta. Alguns enxergam isso mais cedo na vida, outros mais tarde na vida, mas isso acaba se perpetuando. E o profissional que tem mais idade, ele tem mais trajetória, tem mais relacionamentos, né? Se usar isso de forma inteligente, ele consegue se recolocar. Às vezes a gente se coloca umas barreiras, né? A barreira nós mesmos nos colocamos. Eu não vou conseguir isso, não, então eu nem tento. Mas se você for tentar procurar, quantos colegas, quantos conhecidos, quantas pessoas que têm boa avaliação sobre a sua trajetória podem, em determinado momento, fazer parte da sua teia de relações.
profissional novo talvez ainda não tenha isso. E vai construir ou não. Mas a questão de como você se coloca, isso faz toda a diferença, né? Se você é proativo, você vai ser proativo sempre. Se você é passivo, você vai ser passivo sempre. Essa é a grande mudança que você pode, pelo autoconhecimento, né, pela autorrealização, ter essa ciência e procurar adaptar o seu próprio comportamento para uma coisa que seja mais produtiva para os seus objetivos. Isso é essa cultura do autoconhecimento é uma coisa mais recente também. Os nossos pais, avós, não tinham essa percepção, não tinham tempo para isso. A tecnologia era mais bruta, né? Então gastava-se muito mais energia para conseguir as coisas. Hoje a gente tem a felicidade de estar num mundo mais fluido, né? Mas ao mesmo tempo essa demanda por autoconhecimento, de inteligência comportamental, passa a ser maior também, para que você consiga permanecer no jogo ou mudar o jogo a seu favor. Até pegando esse gancho do Jorge, do Francis, vou trazer a realidade de onde eu estou trabalhando, sem citar o nome. Primeiro você tem que ter esse objetivo, né? E eu sinto falta que as pessoas de média liderança, um supervisor ou um coordenador, eles têm um objetivo. Então, a gente fez um painel ensinando a desenhar o SMART, né? O objetivo SMART. Eles não tinham objetivo pessoal, não tinham objetivo profissional. Isso me chamou muita atenção, né? E a procura pelo autoconhecimento era muito baixa. Então, precisava de alguém estimular para eles começarem a pensar. Então, eles são assim, eles saíram do treinamento muito assim, nossa, mas eu quero fazer isso. Não, eu quero saber, eu quero buscar. Você faz isso para mim? Eu posso te pagar? Até isso, assim, eu posso te pagar para você me ensinar porque eu não sei fazer. Aí eu falei assim, porque não tem propósito também. Então, é uma realidade que nem todos têm acesso ainda, né? Ou seja, tá ali eles estão saindo da operação e se projetando como líderes, foram bons operacionais, mas não estão sendo bons líderes. E eles começam a despertar que eles querem. E aí eles vêm assim, não, você tem cabelo branco, eu acho que eu posso aprender muito com você. Então, você diminui essa tensão na relação dos jovens com os 45 mais, os 50 mais, os 50 e muitos mais. Então, assim, acho que você diminui essa tensão. Mas eu fico bem assim, nossa, hoje é um privilégio você ter um jovem que tenha um desenho de carreira, que saiba o que quer, que dê oportunidade, que tenha sonhos, né? Sonhos. O que que você tem de sonho? O que que você sonha, né, para chegar ao teu propósito, né? Então, eu aplicava muito nessa questão do propósito quando era difícil e aí, independente da idade, a pessoa conseguir fazer o Ikigai lá dos sonhos, do propósito, não saíam. Às vezes eu falava assim, não, a gente vai resolver em 20 minutos. Eu desisti, botei uma sessão inteira só para discutir o Ikigai, que era sonhos. Porque as pessoas não sabiam descrever o seu sonho. Então, hoje ainda me surpreende, né? Acho que tem um ponto aí super importante que eu sou entusiasta, que é educação e carreira. Educação Então, e a gente carreira. poder estar, né, enfim, estimulando, democratizando, Sim. né, essa pauta, né, enfim, que ainda hoje é muito, né, específica, né, a um público específico, né? Então, é fantástico, né, a gente poder estar propagando isso. Agora, a gente precisa instrumentalizados para. É muito fácil, né, colocar ali, você tem que ser protagonista da sua carreira. Muito bem, mas E como que eu aí, começo isso como tudo, que né? como que é isso? O que que é carreira, né? Enfim, aí entram vários aspectos, né? O autoconhecimento é a base, né? Entender um pouquinho a dinâmica de negócios, né? Mercado, estruturas, possibilidades. Também entender passado, né? Super importante. Então, pensar futuro, a gente tem que entender a mentalidade onde nós fomos. Contexto Exatamente. é fundamental, Onde a gente né? foi inserido, né? Que muitas vezes aquele modelo, né? De estudar, entrar na faculdade, entrar numa empresa, permanecer naquela empresa até Isso se já. aposentar, se casar, comprar uma casa, né? Comprar o Enfim, carro. comprar o carro. Então, se a gente for ver Hoje em dia todas a as molecada não quer esferas, mais carro. Dá Os para valores entender isso. mudam, Querem exato. mais carro. Diferente. Então, a gente tem Nem aí casa. mudanças e Nem casa. transições, né? Dentro dessas todas as esferas, né? É no relacionamento amoroso, é no CPF, é no telefone fixo residencial, que a gente só tinha um telefone, né? E fica pro resto da vida, né? E também
nas carreiras e dentro do mundo do trabalho, né? Então, é esse aspecto, né? Enfim, que muitas vezes nós fomos criados, moldados, né? Para um presente que já não, né? Que tem existe vários mais, outros não existe elementos, mais. é. Exatamente. Então, é importante a gente pensar no futuro, mas também é super relevante a gente se adaptar a esse presente, né? Super, né? Enfim, dinâmico que a gente está inserido. Né? E eu acho que aquilo que a gente falou, né, de entender, se somos várias gerações atuando de forma conjunta, a gente tem que entender que cada uma delas tem seu ativo e valorizar isso. Então, tanto uma geração de 45 mais, 50 mais, que tem uma inteligência emocional, que permite Uma muitas vezes maturidade, uma né? maturidade que Enfim, permite navegar por cenários desconhecidos sem ter a resposta, mas essa geração sabe trilhar um caminho. Pode não ter a resposta pronta, pode não ser tão digital como uma geração mais nova, que é uma fortaleza dessa geração, mas sabe como, tem um network e sabe como chegar nas respostas. Assim como uma geração mais nova, né, existe até um movimento, o Quiet Ambition, que fala da liderança que não quer assumir, do jovem que não quer assumir liderança. Ele tecnicamente é muito bom, mas ele quer ficar ali no trabalho dele, ele não quer resolver problemas de outros. Então, e isso não se aplica a toda geração, mas é um movimento que se observa, né? Se essa É a geração não antiga carreira quer. em Y. E eles estão Exatamente. felizes assim. Se então essa geração não quer assumir a liderança e para o mundo corporativo o líder do futuro é essa geração, porque a geração 45 mais está muito velha, como é que vai ser? Não vai ser. Né? Então a gente tem aqui um grande problema para resolver e que na verdade qual que é o resumo da ópera? Toda geração tem algo a oferecer. A gente não pode só colocar um título, o líder futuro é só geração nova, e o 45 mais é velho. Então, eu acho que é entender esse cenário para conjuntamente chegar qual que vai ser o desenho do futuro. É justamente começar a estruturar todos esses elementos que estão aí soltos. e até desse panorama que você sinalizou, ainda tem o aspecto organizacional. Né? Ou Sim. seja, as carreiras lineares, né? Enfim, né? O que a gente percebe hoje, né? Cortes de grades, né? Enfim, estruturas, né? Então, Equipes mais júniores. mais júniors, né? Enfim, squads, né? Então, um ambiente né? Onde não é tão promissor um crescimento vertical como era, né? Enfim, há 20 anos atrás. Sim. Né? Então tem mais essa complexidade também aí no mundo organizacional, né? Enfim, que né, já não permite tantos espaços né, de desenvolvimento e crescimento como se tinha. Né? Muitas vezes você entrava na empresa, tinha o plano de carreira. Sim. Né? A pessoa esperava ter o plano de carreira, né? Enfim, hoje não, meu amigo, vamos construir juntos isso. E é um olhar né? muito mais empreendedor hoje que o profissional tem que ter, né? Precisa ter esse olhar. Eu acho que uma das coisas assim que ficaram meio diluídas no meio de muita complexidade que se criou é a simples missão da entrega. Né? A entrega daquilo que você se propõe é fundamental para você alcançar o sucesso. Tudo antes da entrega é meio de caminho é prejuízo. As pessoas às vezes não têm essa percepção. Eu só terminei o meu objetivo quando eu entreguei, quando eu cheguei lá. Até chegar lá, o percurso é custo, é gasto, é energia, é propósito que eu deixei e tal. Se eu não chegar no final, eu não vou ter sucedido. Então, pequenas coisas como essa ficam diluídas. Na parafernália corporativa. Então, a entrega. Eu tinha um chefe que falava assim, eu gosto muito de gente que tem iniciativa, mas eu valorizo por demais quem tem terminativa. E coisas assim, curiosas como essa, meio que hoje são prosaicas, não, ninguém fala isso. Pô, mas qual que é a nossa razão de ser? É participar ativamente, criar um ambiente. Não, a gente tem que entregar. Só que a entrega hoje, ela pressupõe você cumprir um minueto cada vez mais complexo para chegar lá no final. Mas você tem que entregar. Quem tem essa visão e vai nesse compromisso de entrega, não tem erro. Não interessa se você tem 60, 40, 20, 30. Quem entrega, entrega. Quem não entrega, não entrega. Um outro chefe meu falava assim, de onde você menos espera, daí é que não sai nada mesmo. E ele pegava os caras que estavam mais abarrotados de coisa para passar as coisas novas. E eu era um desses. Né? Por sinal, eu chegava, pô, o que você passa para mim? Eu estou embaixo d'água.
Mais uma coisa. Ele fala, cara, eu passo para você porque eu sei que você vai entregar. Se eu passar para ele, eu sei que é mais uma coisa que ele não vai entregar. Então eu passo para você porque você vai entregar. Só que na época em que eu estava nesse papel, era uma carga sobre-humana de fins de semana que você rodava, dormia no carro, no estacionamento. Aí você ia para uma reunião na segunda-feira de manhã, se esquecia a gravata no carro e tomava bronca porque estava sem gravata. Coisas do gênero. Hoje isso é impensável. O pessoal deve estar até dando risada ouvindo eu falar. Mas era a realidade que a gente enfrentava. Mas eu entregava. Hoje, as pessoas entregam de uma outra forma. Você tem inteligência artificial que você pode consultar, você pode ampliar a sua base de consulta, mas você tem que entregar. Quem entrega, sucede. Quem não entrega, fica pelo meio do caminho. Sim. Então, essas pequenas verdades, né, se diluem no meio desse barulho todo que é tecnologia, blá, blá, blá. Eu acho que quem consegue resgatar isso vai conseguir achar os caminhos. E a entrega acaba, né, moldando a tua reputação, né, tua idoneidade. Exatamente. E isso abre portas para outros formatos de trabalho, Sim. né, seja como Isso mesmo. conselheiro, né, mentor, consultor, né, enfim, como gestão interina. Então isso é um pilar fundamental aí para a estruturação, né, de uma gestão de carreira ali bem sucedida. Pegando esse gancho, Francis. Agora pensar em formas diferentes de se entregar. Isso Sim, também é importante. sim. Sim. Né? E dentro Não de só no formas modelo, né? diferentes, uma coisa que se fala muito também é do portfólio de produtos, né? Porque o profissional, não, ok, eu quero então ter mais flexibilidade, eu quero conhecer novos formatos de trabalho, mas como é que eu começo isso? Né? Vem o desconhecimento e a insegurança. Como que é esse conceito de portfólio de produtos, que todos nós profissionais temos, mas que muitas vezes a gente não se dá conta, porque você está dentro de uma organização, é como se você não fosse você. O que você tem é a organização que permitiu você ter. Mas, na verdade, a riqueza é sua de profissional, né? Como trabalhar esse portfólio de produtos? Esse ativo, né, como foi bem sinalizado pelo Jorge e pela Jaque, é questão de como posicionar o teu perfil no mercado, né, o teu branding, né, enfim, eu sempre sinalizo isso, né, qualquer movimento de carreira, que seja ele qual for, para qualquer iniciativa, área docente, empreendedora, é um processo comercial, né, porque você precisa gerar uma solução, né, você precisa se posicionar como um ativo que gera uma solução específica para o mercado. E aí, claro, fazer um entendimento, né, das minhas entregas, né, do meu background, do que faz sentido, né, para mim, qual que é o meu propósito, né, com o que eu me identifico mais, e demanda de mercado. Né? Então não é somente isoladamente essas esferas, elas não nos trazem tanto, né, convicções, mas na medida que eu consigo estar, né, buscando aqui um denominador comum dessas três frentes, a gente tem como se posicionar de uma maneira assertiva. Sim. É autoconhecimento, é bagagem, é realidade de mercado, né, enfim, e networking. Né? As relações que você constrói ao longo da trajetória. Isso é um dos maiores patrimônios que você tem. Perfeito. Se você parar para pensar e resgatar, porque a gente às vezes fica com meio que vergonha. Putz, faz tanto tempo que eu não falo com esse colega, pô, esse cara podia me ajudar nesse momento. Pô, mas eu não vou, puta, que vergonha. Cara, de repente, você liga pro cara, o cara também tá predisposto a te ajudar, porque ele sabe que você também pode. Essa trajetória que a gente constrói é uma riqueza que a gente tem que explorar de forma mais um efetiva. legado, né? E eu digo que network é um CRM. Sim. É o nosso CRM, né? Que a gente precisa gerenciar, cultivar, né? Não é ser oportunista, né? Tem eu brinco com os 3 Is, né? De ser interessante, interessado e não interesseiro, né? Enfim, para que a gente possa estar justamente, né, agregando valor, né? Sim. Enfim, né, colaborando, ajudando, o que eu posso estar conectando, que ideia que eu posso dar, né? Acessei um conteúdo, né, bacana, com quem que eu posso estar compartilhando. Lembrei de você, ó, o que você acha? Exatamente, né? É muito mais ali, né, de genuinamente se doar, de ajudar, do que, né, ser ajudado. Mas e batata, né? Vocês sabem, vocês conhecem. Isso né? é cara de pau também. Exato. Não tem nada de É errado. iniciativa, né? Eu preciso de você, quando você precisar de mim, conta comigo e vamos junto. Agora mesmo, início desse ano, né? Teve uma executiva, né? Enfim, que saiu de uma grande empresa, ela tinha uma posição de destaque, ela sinalizou, puxa vida, Francisco, depois que eu saí da empresa, ninguém mais me convidou, né? Enfim, para ser painelista. Perdeu o nome speaker, jurídico. né? Não tenho mais sobrenome corporativo. Eu entendo, Mas realmente isso acontece. acontece, mas eu fiz a provocação, tá? Mas quanto que isso tá, né, em linha,
com o teu posicionamento e quanto que você correu atrás disso. Ah, realmente, eu fiquei aqui esperando, né? Enfim, as coisas aconteceram. Então, uma palavra que eu tenho utilizado muito é intencionalidade. A Uhum. gente tem que ter cada vez mais intencionalidade, né? Saber para onde vai, o que que faz sentido, ser intencional na forma de se comunicar, de estar presente, até porque a gente está num período da informação, né? Enfim, múltiplas, né? A gente precisa selecionar aquilo que faz sentido para a gente Sim, também. sim. Senão a gente É, enlouquece e eu acho que e fica muito destrinchar, né? superficial, né? E É. destrinchar a experiência, porque muitas vezes, quando você está muito tempo numa organização, vou pegar um exemplo do diretor de RH. Então, eu sou um diretor de RH. O que que é um diretor de RH? O que que é uma posição de RH? Se você destrinchar todas as atividades que você pode ter, isso tudo são subprodutos que você pode também vender, né? Porque muitas vezes a gente restringe um pouco a nossa atuação ao título. Só que quando você para ver o que que você fez ao longo da tua carreira, o que que você sabe, o que que você pode transformar também, os produtos que você pode dar outra roupagem, transformar, isso é o portfólio de produtos e é isso que você pode oferecer. E nós, profissionais, somos isso. Nós não somos um título, uma posição. Somos competências e skills que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, né? Então, quando a gente fala de modelos mais flexíveis, de ter uma pegada mais empreendedora, de buscar, de ir atrás, é valorizar tudo aquilo que nem a gente mesmo, às vezes, tem dimensão de que a gente construiu ao longo dos anos, né? Então, essa reflexão é super importante, né? No momento de se definir Gisele, novos caminhos. eu queria até aproveitar esse gancho. Eu fiz alguns projetos com a Telos, gostei muito. Foi muito interessante. Eu tinha uma visão assim muito linear das coisas, né? E quando você está lidando, por exemplo, com um headhunter, que ele está desenvolvendo uma função especial, é sempre aquela expectativa de, bom, é um contrato que vai durar NP fatorial anos. Pá, não sei. Mas quando você está falando de interim management, é exatamente o contrário. Você tem uma experiência com uma expectativa delimitada, com um escopo que pode variar, porque é conforme o design que o cliente tem para aquele momento, e a coisa pode se desdobrar, como você mesmo comentou. Você entrou num projeto de gerenciamento interino e foi efetivado. Isso também aconteceu comigo, né? E uma das coisas que eu achei interessante é que, bom, eu tenho um background financeiro, mas também trabalhei na área comercial vários anos, planejamento estratégico, marketing e tal. O que eu faço com essa caixa de ferramentas quando eu estou sendo trabalhado por uma função de financeiro, por exemplo? Toda essa minha trajetória fica de lado, né? Interessa aquele foco específico que está na carta do Headhunter, né? Num projeto de gerenciamento interino, muitas vezes é o contrário. Você tem um problema para resolver, que tem lá uma janela, né? E que envolve muitas vezes várias especialidades para resolver aquele problema, aquela situação, que você pode falar muito melhor do espectro de problemas que tem que ser resolvidos. E às vezes um profissional com uma bagagem, uma caixa de ferramenta maior, né, com um determinado foco de início, vai desdobrando a capacidade de aplicar todos esses conhecimentos que você acumulou, que essa tua trajetória te permitiu. Uhum. E você participa de um projeto, depois de mais um projeto, participa da seleção para outro projeto, às vezes você nem leva, mas só o fato de você argumentar durante o processo de conhecimento da empresa e tal, vai te abrindo a perspectiva sobre as suas próprias capacidades. E aí, quando você entra num projeto, o seu próprio speech vai se ampliando. Você começa a ter ciência de capacidades que estavam escondidas no fundo da caixa de ferramenta. Sim. Isso é muito legal. Eu vejo Gosto. dois aspectos super interessantes, né, desse modelo, que é, primeiro, transparência. Isso. Transparência. Ó, são 12 meses, 18 meses, a intervenção é essa, tem essa clareza, enfim. Então fica claro para os dois lados, né? Acho que Começo, meio e fim. eu acho isso Tem fantástico, que ter né? uma Ter essa entrega. relação, né? Enfim, né? Clara já de início. E o segundo aspecto, até em virtude da característica que eu vejo hoje, as posições, as vagas de mercado atreladas à juniorização das cadeiras, é perda de
perfil estratégico. É isso. Então, muitas vezes as empresas, organizações, então é um presidente, contrata um diretor, contrata um gerente, até ok, né? De curto prazo ali, né? Enfim, para fechar o ano, né? Entra dentro, né? Enfim, do número. Mas analisando o negócio, o business, né, se perde, né, enfim, Com toda uma certeza. senioridade. Então, muitas vezes, nesses casos, né, em vez de juniorizar, puxa vida, né, vamos pensar ali num projeto interino, né, 12 meses ali, não vai... Vamos arredondar para cima. Vamos arredondar Exatamente, para nivela cima. para cima, É. né, enfim, as ações, E aí né. resolve aquele problema, E o que dá acontece? desenvolvimento para E quem ge- está eu, precisando. que estou no outro lado assessorando, eu percebo ali que tem um gap, né? As pessoas ficam ali 12 meses, né? Enfim, se troca, daí se busca lá as organizações se perdem um pouquinho nessa governança. Então vamos mudar o perfil, o escopo, né? Enfim, então fica algo Sim, muito frágil, sim. né? Em termos de gestão de negócio. Então eu gosto muito, né? Desse modelo, em virtude do que eu tenho percebido, principalmente com a pandemia, né? Nesses últimos anos Aham. de juniorizar, né? As cadeiras executivas. Sim, para caber no número, E aí infelizmente. vem uma pergunta aqui para a gente voltar à questão da geração 45+. Vou perguntar para a Jaque, que trabalha, diretora de RH. 45 anos mais, é velho? Para as organizações, existe de fato ainda o preconceito, né, o ageísmo? Quem que é o 45 mais? O 45 mais não é mais aquele que jogava, né, o joguinho de dominó e fazia crochê. Ele evoluiu um pouco, né? Somos digitais, somos conectados. Vem aí, né, o conceito lifelong learning, quer dizer, a gente tem que aprender todo momento, seja a geração 45 ou outras gerações. Mas, assim, existe ainda esse preconceito? Como é que você vê essa evolução? Porque está se discutindo muito a questão de etarismo dentro das organizações, mas qual que é o estágio atual de maturidade do tema nas organizações? Gi, assim, o que eu percebo, né? Se a gente olhar uma vaga para idoso, você ainda tem a figura de uma pessoa curvada com bengala. Uhum, E isso te mostra o etarismo que existe desde essa imagem. sim, Então, eu vejo ainda na organização, nas organizações, ainda tem essa busca pela inovação através dos mais jovens. uhum, Eles enxergam que inovar, que criar, tem que buscar gente jovem, com sangue, com energia. E eles esquecem que hoje as pessoas 45 mais, 50 mais, estão indo às suas academias, estão sim, fazendo alongamento, estão fazendo yoga, estão fazendo N outras coisas e se energizando da mesma forma. Então, essa diferença reduziu muito. Mas eu ainda acredito que o governo também não ajudou, não colaborou, porque ele aumenta a faixa etária, né, da aposentadoria, uhum, não combina com o mercado de como essas pessoas vão ser adquiridas nas suas organizações, e você fica com as pessoas com pontos de interrogação. Então, muitas dizem assim, tá, eu preciso ainda trabalhar, mas eu não me encaixo mais porque eu tenho 50 anos. E eu só vou me aposentar com 65, com 62. uhum. Então, o que que eu vou fazer até lá? Então, entra o que o Francis falou, né? A busca Descobrir novas descobrir formas, novas formas de você utilizar o teu background, que até sim, então as pessoas não sabem quais são. sim, Então, você como mentora, você consegue ajudar a eles descobrirem sim, quais são essas novas invenções que eles têm podendo realizar. Então, eu acredito muito ainda no etarismo, eu vejo isso acontecer. Eu uhum, participei de escrever um livro com outras pessoas 50 a mais, que foi a Revolução 50 a mais, e as histórias são muito parecidas, né? Ou seja, são pessoas que tinham muita contribuição, ficaram com seus salários elevados, porque elas têm bagagem para sim, isso, mas vem a questão de trazer uma pessoa que não é diretor, era um gerente e uhum, transforma essa pessoa com um aumento significativo para ser o diretor. Então, você tem aí uma questão de redução de budget, porque eles acreditam que você pode ser trocado com uma pessoa mais júnior. Eles não valorizam, ao meu ver, sim, opinião pessoal, eles não valorizam as organizações, os C-levels, os donos da organização, a capacidade que você tem de entregar, como você falou, sim, que é sim, muito maior, porque você já apanhou bastante, você tem uma trilha valorizada. Então, sim, eles preferem ainda olhar as pessoas, o número,
e não que você pode, a capacidade que você tem muito maior de entrega. Uhum. Então, para mim, as organizações ainda estão olhando no curto prazo e não no longo, Sim, sim. porque isso vai distorcer. Eu já vi organizações que trocaram as suas pessoas mais antigas de empresa por novas, e eu acompanhei que depois trocaram as novas e contrataram as antigas, porque não funciona fazer essa mudança geral. Você Sim. pode oxigenar uma coisa ou outra, mas simplesmente porque a pessoa Entrou na idade entrou de na idade de aposentadoria compulsória. aposentadoria, e tem empresas que têm ainda programas de aposentadoria compulsória. Sim. Então existe ainda isso. É. Eu Com 55 anos, com 55 Sim, anos. sim. O que você faz com uma pessoa de 55 anos com toda a vitalidade, né? O que essa pessoa vai pensar? Tem que me É aposentar. inevitável que o futuro do trabalho tenha que considerar isso tudo, até porque um ponto que se discute muito é a questão de que essa geração é uma geração que produz em torno de 2 trilhões de reais por ano. É onde está o poder aquisitivo. Então, como as organizações não vão ter este público definindo as estratégias, porque o consumidor dessa organização é esse público, esse né? Então, todos os movimentos que se tem hoje de etarismo, de ageísmo, enfim, falando de longevidade, toca muito nessa questão. É uma discussão muito profunda, não só das organizações, mas do governo, mas é inevitável que isso mude, porque, de novo, pirâmide etária brasileira inverteu. Vamos viver mais, vamos trabalhar mais. A geração nova talvez queira outros formatos. Então, como é que a gente vai equacionar todos esses elementos, né? Então, é uma questão de tempo. É uma questão. E aí eu queria pegar um gancho para a gestão interina, porque na gestão interina, e dando um pouco de conceito, né? A gestão interina, o que é? É a alocação de profissionais, geralmente 45 mais, 50 mais, em projetos, em missões, com começo, meio e fim, como o Francis trouxe, né? Com N tipos de complexidades, desde uma substituição temporária, né? Um executivo entrou licença médica ou licença maternidade, não tem uma pessoa pronta, com as competências necessárias, se aloca um gestor interino. E aí a gente evolui para outras situações de transformação, de mudança de processo, até situações de turnaround. Então, são N tipos de desafios quando não se tem aquela competência pronta, aqueles skills prontos na organização, quando se pode se ter a gestão interina aí atuando. E muito fortemente, como a gente falou, ligado a essa geração, porque a gente aloca o quê? Experiência. Né? E aí acho que o Jorge e a Jaque tiveram experiência como gestão interina com a Telos, e acho que o Jorge trouxe um ponto importante, né? É o perfil multifacetado de um profissional. Então, não necessariamente você tem um título e está fazendo só aquela caixinha, né? Então, essa fluidez e essa flexibilidade cada vez mais é importante nos profissionais e uma característica importante para a gestão interina. Queria que vocês falassem um pouquinho, em linhas gerais, aí, como é que foi a experiência com gestão interina? E o que é, na visão de vocês, a gestão interina? Para mim foi muito interessante, Gi, assim, eu estava querendo deixar de ser consultora, home office, né? Estava querendo voltar para o mercado e tinha essa dúvida na minha cabeça. Como voltar para o mercado com a idade que eu tenho, né? Que na época eram 54, 53. Então, eu falei assim, nossa, é um desafio. E eu já sabia que eu ia enfrentar o etarismo. Então, eu estava no mercado buscando, mas eu escutei bastante não. E aí eu falei assim, tá, tudo bem, então daqui a pouco eu vou buscar meu sim, mas eu vou conseguir. E aí veio a proposta da gestão interina. E eu achei super interessante porque ia me dar tempo de voltar ao mercado, né? Eu tinha aí em torno de 6 meses a 8, que era o que era previsto. Ia voltar ao mercado, ia me aquecer novamente para o mundo corporativo, porque eu já estava destreinada, porque eu passei um bom tempo em carreira solo. E eu falei assim, não, beleza, vou me arriscar e vou entender. Encontrei vários desafios de estruturação diária, de organização, dificuldades na liderança. Então, muito onde, como o Jorge falou, você usa vários instrumentos da sua caixinha de ferramenta, e não só uma coisa. Então, eu tive a oportunidade de voltar lá atrás, pegar a minha experiência quando jovem, o que eu passei, as experiências que eu tive e aplicar. E com sucesso, porque você não aplica do jeito que você aprendeu, você adapta.
Então, você consegue falar assim, esse caso está perdido, porque eu entrei e escutei isso, olha, isso é um caso perdido. Você vai ter que mudar todo mundo. Realmente tive que mudar algumas peças, mas eu não mudei as peças, eu mudei o contexto de trabalho. Nisso que eu mudei o contexto do trabalho, aquelas peças que não se encaixavam, elas saíram, né? Porque eu mudei a base. Então, assim, não tem mais espaço, não tinha mais esse espaço para as pessoas que não queriam evoluir, não queriam ver a estratégia de RH, não queriam enfrentar seus medos, seus desafios. Então, quando você faz essa mudança e traz uma pessoa nova, com pensamento parecido com o seu, e você consegue colocar ritmo, eu tive essa experiência muito positiva. Então, eu gostei muito da gestão interina, porque me deu abertura de não ser uma diretora de RH. Eu estou na posição de diretora de RH, mas eu atuei como técnica, eu atuei como gerente, eu atuei como diretora, O que precisava para fazer o a que coisa precisava acontecer. para fazer acontecer. Então, eu tive que voltar a fazer análise, que eu não fazia há muito tempo, e falei assim, não, vai dar certo, eu vou ensinar alguém a fazer essa análise para Uhum. mim, mas a pessoa precisa querer. Sim. Então, foi um baita desafio, né? E quando falaram, não, queremos continuar, eu pensei, puxa, deu certo. Eu esperava realmente retornar para o meu Rio de Janeiro, e assim, foi uma outra dúvida, o que que eu quero nesse Uhum. momento, né? E aí eu fiz lá e pensei bastante, não com muito tempo, porque eles não deram muito tempo para pensar, mas eu decidi continuar. E hoje eu tenho uma outra equipe, tenho outra linha de raciocínio, estou implantando coisas novas e E hoje você está como funcionária da empresa, né? Que funcionário essa da é uma empresa. modalidade também. Começou como interino e houve a possibilidade. A gente brinca até que muitas vezes a gestão interina é um test drive, É um test tanto para o drive. profissional quanto para a organização, quando existe a possibilidade de efetivação. Não é sempre que isso acontece, mas acaba sendo uma grande oportunidade para os Sim, dois lados, né? e foi bom. E foi muito positivo. Mas é uma oportunidade que você percebeu ali para explorar toda a tua riqueza de Sim, experiências, né? sim, Interessante isso. sim. Tem, Usei tem uma. Perdão. várias ferramentas ali. Todo o teu arsenal ali, É, então foi tive que ir para a guerra com todo arsenal, de fato, foi uma guerra. Mas fomos, bacana. né? Que eu ia comentar é o seguinte: o fato de ser um projeto estruturado, porque um projeto desses, ele não é uma coisa assim, chama, não. Tem toda uma discussão feita antes de uma contratação, né? Toda uma questão estratégica, de propósito, a criação de cronograma, enfim. É um projeto com uma estruturação bem feita e, principalmente, o contratante ele está de acordo com as regras, né? E o que muitas vezes, para um profissional que foi contratado para agir como um C-level, etc., as coisas não são claramente postas ou claramente acordadas, né? Às vezes o cara está lá tanto tempo que ninguém lembra mais qual foi o acordo inicial. E o relacionamento acaba se perdendo, o foco acaba se perdendo. Esses projetos que são mais curtos, mas têm começo, meio e fim, eles têm toda uma estruturação, uma mensuração, um acompanhamento que em qualquer organização, a qualquer tempo, se tivesse isso, funcionaria. Tá? Então, para o profissional que está entrando na gestão interina, é uma vantagem. Você pega uma estruturação que você pode acompanhar, existe um de acordo por parte do contratante, existe uma mensuração, uma avaliação. Tá? Então, se cada um cumprir sua parte, a chance de sucesso é muito alta. Então você fala que é um modelo que pode ser replicado, você pode levar isso, inclusive, para outras ações e Então, iniciativas, esse modus operandi. sim, Acredito. assim, Bacana, essa estruturação em qualquer lugar é uma boa base de começo, mas no bacana. caso de um projeto de gestão interina, existe um de acordo, existe uma expectativa de começo, meio e fim bastante clara. Sim. Então, para um profissional que é moldado nesse formato, é muito fácil você evoluir dentro disso, né? As conversas que eu tinha dentro do projeto e tal eram muito estruturadas, eram muito claras. A expectativa do contratante era aferida, correções de rota, né? Então, você entregar é bastante, além de ser prazeroso, eu não digo que é fácil, mas é muito mais assertivo. Sim, Então, isso eficiente, né? gera uma expectativa e uma
sensação de sucesso maior, o que, no seu caso e também no meu caso, acabou gerando a extensão Sim. do relacionamento, né? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. E a aderência, né, da equipe, né, dos sponsors, né, enfim, sendo interino, né, talvez essa metodologia ajude. Como é que O é, né? fato de você não ser para sempre tira muito das resistências. Tá? Interessante. Nós estamos aqui para resolver esse problema juntos. Eu não O estou aqui para C-Level, tomar o seu lugar. o C-Level também tem, no fundo, essa pegada. Nós estamos aqui para resolver juntos. Às vezes o posicionamento não é esse, às vezes a coisa se perdeu no tempo, mas o fato de você chegar com um prazo de validade, vamos colocar assim, desarma uma parte das resistências. Tá? Eu acho que isso é uma grande vantagem, olhando de baixo para cima e olhando de cima para baixo, a questão de haver um de acordo com as fases do projeto, com as entregas do projeto, também facilita. Então, eu acho que esse é o lado, a pegada boa do projeto de interino. Se a coisa não deu certo, é muito fácil. Não tá bom para você, não tá bom para mim, vamos mudar. Isso também existe. Tá? Eu vejo com bons olhos, eu acho que é um modelo muito interessante. Parte de quem está mediando isso, por exemplo, no caso aqui a Telos, fazer uma boa análise do profissional que vai ser apresentado, dos profissionais que serão apresentados, e do contratante também fazer uma boa análise, né? Mas eu acho que a questão do match, né, se viabiliza sim. E mesmo que não fique depois, o fato de você ter tido sucesso nessa entrega te habilita a novos jobs. Né? E você usar a sua caixa de ferramenta de forma mais completa e o mercado perceber você como um resolvedor de situações críticas. É um turnaround, uma mudança que tem que ser feita, é um tapa-buraco, não interessa, mas você entrega. E essa questão do você entrega no mercado sempre faz diferença. Você conhece pessoas novas, você amplia a sua rede de relacionamentos, né? Tudo isso faz parte do sucesso e é uma boa forma de você voltar ao mercado. Não, eu só trabalho se for para... Eu só namoro se for para casar. Cara, isso E voltar ao meio mercado, né, outdated, Jorge? né? E às vezes não só, e voltar ao mercado, às vezes por projeto. A gente tem Por executivos interinos que são categóricos em falar, olha, esse projeto tem a possibilidade de ficar, porque se tiver eu não quero, eu só quero realmente interino. Por quê? Concilia com outros projetos. Né? E eu acho que só reforçando um ponto do Jorge, dentro da metodologia da Telos, então, primeiro assim, acho que é interessante falar, a Telos não é nem um headhunter, nem uma consultoria. Isso. A gente costuma falar que a gente é o melhor dos dois mundos. A gente até faz atividades de um headhunter ao identificar talentos interinos para aquela determinada missão no cliente, mas, diferentemente do headhunter, a gente acompanha o interino durante toda a missão, com reuniões, participando de reuniões estratégicas, Metodologias estruturadas, enfim, é bem então legal. é um acompanhamento. E não somos uma consultoria pura porque a gente não só faz o diagnóstico e o plano de ação através do gestor interino, mas a gente executa este plano através do gestor interino, que está na organização durante todo o período, com ônus e bônus da cadeira. A única diferença de um profissional CLT é que ele tem um mandato muito claro para a organização. Né? É isso aí. Então, isso dá, como o Jorge falou, também uma eficácia, porque sabe-se que ele tem ali um desafio, o que tem que ser entregue, e ele vai estar trabalhando junto com a equipe, enfim, não só desempenhando as atividades para que ele foi contratado, mas também fazendo toda a transferência de conhecimento para a equipe que está junto com ele. Né? Bom, gente, muito obrigada. Eu queria agora falar sobre o último tópico aqui. Vou pedir para o Marcelo andar aqui mais um slide. A gestão interina, aqui a gente deu uma pequena pincelada, né? Falamos um pouco do cenário aí de trabalho, um pouquinho mais da geração 45+, mas tem uma série de informações, de detalhes, de nuances sobre a gestão interina que a gente foi aprendendo ao longo aí dos 15 anos de atuação que a gente tem na América Latina. E por várias vezes a gente recebeu questionamento de profissionais, olha, mas não tem um curso para ser gestor interino? Olha, mas como é que eu posso ser gestor interino? O que eu preciso para ser gestor interino? Enfim, isso e mais algumas outras coisas a gente reuniu no material, num e-book,
que a gente está lançando aqui hoje, né? Falando sobre todas as características, falando um pouco desse mercado do trabalho, desse futuro do trabalho e colocando de fato como que a gestão interina pode ser um dos modelos tão eficazes aí, principalmente para essa geração 45+, porque, de novo, a gente aloca experiência, né? Então, para a gente é muito valioso esse track record que esses profissionais têm. Então, reunimos todas as informações nesse e-book que a gente está lançando aqui hoje para vocês. Marcelo, põe mais um slide aqui. Temos aqui o QR Code do e-book que a gente lança em primeira mão, um convite a todos vocês que estão assistindo aqui o nosso podcast, para que entrem no Hotmart. A gente está fazendo um preço especial de lançamento, R$ 97,00, e para os 10 primeiros compradores a gente vai dar uma mentoria, e que vai ser uma mentoria no sentido de uma conversa sobre, né, carreira, entender se é o momento de ser gestor interino, o que é necessário para ser gestor interino, e compartilhar um pouco da nossa experiência e contribuir para que talvez essa seja a próxima rota de carreira aí de muitos de vocês. Tá bom? Fica aqui o QR Code na tela para vocês acessarem. Queria agradecer muito a participação de vocês, Jorge, Jaque, Francis, por terem trazido a experiência, insights e pela sua conversa gostosa. Eu acho que tem muito mais para ser falado, acho que é um tema muito rico, né? Mas acho que aqui a gente deu um pontapé inicial. Super obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço o convite. Foi um Grande prazer conhecer o Jorge, o Francis. Então, foi muito bom essa troca. Muito Excelente gostosa. troca. Muito obrigado aí pela Obrigada, oportunidade. obrigada. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.